Oi! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arte rupestre, que foi um período paleolítico e que aconteceu por volta de 3500 a.C. Sim, os famosos homens das cavernas. Eles faziam desenhos dos interiores das cavernas, como essa aqui e essa. Os desenhos eram representados pelas coisas que aconteciam no seu cotidiano, então iam de caça, como isso daqui, até símbolos, como isso aqui. E para a execução desses desenhos, eles utilizavam restos de carvão, pigmentos de plantas, terras coloridas juntamente com sangue de animais. E para passar, eles utilizavam pincéis feitos de pelos de animais ou passavam com as mãos. E aqui vão alguns exemplos de desenhos rupestres. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte egípcia. Não podemos esquecer que a arte egípcia está diretamente ligada com a religião. Sendo elas pinturas, monumentos ou estátuas, eram sempre representadas por pessoas religiosas. E os templos estão aqui como provas. Lá ocorriam-se cultos para os mortos. Isso porque os egípcios acreditam na vida após a morte. Isso aqui também é um belo exemplo de arte egípcia. Falando agora sobre a pintura. Bom, naquela época era uma coisa meio que padronizada e não existia muito espaço para criatividade. E foi aí que surgiu a arte anônima, que consistia na perfeita realização e execução das técnicas, sem se importar com o estilo dos artistas. O faraó contratava artistas para fazer pinturas no interior das pirâmides, que a gente já vai falar sobre. Essas pinturas retratavam a vida dos egípcios e seus entornos. E isso fez parte da metade da história do Egito. As dimensões dos desenhos não eram representadas em escalas reais, e sim em níveis hierárquicos. Ou seja, o faraó sempre ficava maior dentre outras pessoas e coisas dos desenhos. Agora, falando sobre as cores, os egípcios usavam as cores de acordo com as suas representações. O preto significava morte. O branco significava paz. O vermelho significava poder. O amarelo significava a eternidade, uma coisa que eles acreditavam muito. O verde significava em regeneração da vida. O azul representava o rio Nilo, sua principal fonte daquela época, e também o céu. No geral, as características de suas pinturas eram as cores convencionais, a ausência da tridimensão e a ausência de sombras. Agora falando sobre a lei da frontalidade. Você deve estar se perguntando, oh meu Deus, o que é isso? Então eu te respondo. A lei da frontalidade não era nada mais, nada menos do que isso aqui. Que consistia em deixar a cabeça e os pés de perfil, ou seja, de lado, e o tronco para frente. Essa era a característica mais marcante da arte egípcia. Agora sim, vamos falar das queridas pirâmides. Gente, sem mistérios, as pirâmides eram basicamente túmulos dos faraós, que eram considerados deus na Terra. É importante eu ressaltar que a base das pirâmides era como se fosse os faraós e a pontinha era a sua ligação com Deus. E algumas características desses conjuntos arquitetônicos do Egito. Era solidez e durabilidade, sentimentos de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável e a imobilidade solene. Eu irei falar um pouco sobre a arte grega. Em relação à arte, os gregos eram muito bons. E aqui nós temos um tipo de pintura que eram feitas em vasos para decorar e acabam retratando algum tipo de cena que estava acontecendo. Uma das características da Grécia também eram as esculturas, porque, cara, eram hiperrealistas. Olha isso aqui, os traços, os movimentos, era realmente muito demais. Quando falamos em Grécia, geralmente pensamos em construções antigas, como esse, que é um monumento provavelmente histórico, porque é antigo e é da arquitetura que eles gostavam de fazer, que eram arquiteturas bem altas e bem glamorosas. Os gregos tinham como observação, para uma pessoa ser considerada perfeita, perfeita, ela tinha que ser equilibrada, ou seja, ela tinha que ter tanto qualidades quanto defeitos, não podia viver apenas de qualidade. A Grécia foi dividida em 3 períodos. O primeiro período é denominado arcaico. Ele teve uma certa influência da cultura egípcia, tendo a forma da estátua igual e a rigidez também. Essa escultura está em tamanho real.
E ela também não está sendo presa a uma pedra. Ela, tem a sua separação do corpo e do material que foi usado. Quando eu digo que ela não está presa a uma pedra, é que ela não está meio que embutida nessa pedra. E sim, só sua base está conectada. O segundo período denomina-se clássico. Como podemos observar, essa escultura já tem um certo tipo de movimento. Ela não é tão rígida que nem no período arcaico. Reparem bem no joelho dobrado e no braço curvado. Realmente teve uma evolução bem considerável em relação ao período arcaico. O terceiro, mas não menos importante, é o período pós-clássico, podendo ser chamado também de helenístico. Essa foi uma evolução enorme com muitos movimentos. Agora irei falar um pouquinho sobre a arte romana. Essa arte foi muito influenciada pela arte grega, porque eles procuravam um ideal de beleza, e também pela arte estruca, pela expressão da realidade vivida. A arquitetura romana é muito marcada pela força e pela busca da praticidade. Em relação à pintura, podemos dizer que ela é muito ligada ao cristianismo. E nas pinturas, eles usavam um método chamado afresco. Tá, mas o que seria o afresco? A técnica do afresco é aplicada quando o gesso é recém-colocado, ou seja, quando ele está meio molhado, assim podemos dizer. Eles aplicam pigmentos d'água naquela parede que está com o gesso recém-colocado, fazendo com que a textura mude um pouco, a cor vai mudar um pouquinho, vai ficar uma coisa bem bonita. Entraremos na parte medieval, citando apenas a arte românica e bizantina. A arte medieval começou assim que ocorreu a divisão do Império Romano. As pessoas pararam de acreditar no paganismo e acabaram cedendo ao cristianismo, fazendo com que a igreja acabasse lucrando muito com isso. E com isso passaram-se anos e anos, e a arte medieval foi dividida em 3 partes. Começando por ela, que muitos acham que é a mesma coisa, a arte românica com a romana, mas não são a mesma coisa. Em quesito pintura, a arte românica era muito associada à religião. Também utilizavam a técnica do afresco, para instruir os fiéis que não sabiam ler a entender o que estava acontecendo. E essas pinturas eram realizadas em paredes, ou seja, dependiam da arquitetura do local. Na arquitetura, temos a presença de abóbadas, que no caso é quando o elemento tipo tijolo é apoiado no outro, formando uma cobertura. Continham pilares maciços para aguentar as paredes grossas, janelas com aberturas estreitas, como pode ser observado na imagem. Eram construções que eram realizadas como torres, que também tem na imagem, e também tinham arcos como meio de entrada. A arte bizantina foi uma nova manifestação, que foi rica em novas técnicas, como a do mosaico e a arquitetura sacra. Aconteceu também a transferência do Império Romano para Bizâncio. E a decisão foi tomada pelo imperador Constantino, porque na época estavam tendo invasão de povos bárbaros. Teve influência da cultura grega, romana e oriental. Nessa época também surgiu o período iconoclasta, que foi quando não poderiam adorar imagens e que não podiam fazer pinturas com formas realistas. Entretanto, muitos artistas não gostaram disso e resolveram sair de Bizâncio, voltando apenas com a revogação dessa proibição. Para essa arquitetura, os bizantinos criaram uma nova técnica. Cobriam uma área quadrada ou retangular com uma cúpula sustentada por 4 arcos plenos, fazendo com que essa cúpula se torne semelhante à abóbada celeste. E aqui na imagem pode ser observada esta cúpula. Agora, a arte gótica. A arte gótica surgiu no norte, onde hoje se localiza a França, mais ou menos no século XII. E ela é totalmente voltada para catolicismo e suas catedrais. Agora eu vou falar um pouco sobre as características das catedrais. Como podemos perceber, ela possuía 3 portais na sua entrada e as paredes eram bem leves, diferentemente da arte românica. E essas catedrais, elas eram bem altas, justamente para simbolizar a sua ligação com Deus, com o céu. Possuíam bastante janelas e esses vitrais em formato de rosáceas, para deixar bem iluminado lá dentro. Aqui é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. E aqui, Duomo, a Catedral de Milão. Esse foi nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Foi feito com muito carinho e dedicação.